Este programa é livre para todos os públicos. Sou eu, diz o Senhor, que me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Disse-me o Senhor: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo, tu as governarás com cetro de ferro. Agora, ó reis, compreendei isso, instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. É interessante que muitos judeus, até o povo que andava com Jesus, a multidão, queria fazer Jesus e proclamar Jesus rei. Porém, Jesus sempre rejeitou essa questão de ser proclamado rei de maneira humana. E o que é que Jesus responde para Pilatos? A minha realeza, o meu reinado não é deste mundo. Por isso que confunde entre a realeza humana e a realeza divina. O Pilatos fica meio perturbado porque não entende muito, porque ele só tem a visão da realeza humana. É um rei que se manifesta a sua realeza indo para a cruz. E é uma realeza totalmente diferente. Por isso que Jesus desconcerta todo o reinado humano. Por quê? Porque a realeza de Jesus Cristo, ela veio reinar nos corações e nas vidas das pessoas, levar as pessoas para o reino do céu. Ao longo da história, vemos várias representações de Cristo como uma figura monárquica, principalmente no período bizantino. No século IV, muitos ícones eles retratam Jesus como um rei, uma figura majestosa, com uma coroa sentada em um trono e na mão geralmente um cetro ou um globo azul representando o universo. A igreja teve seu início num pequeno ponto do Oriente Médio e com o passar do tempo, com a atividade missionária dos apóstolos, a igreja se expandiu, chegando assim na Europa. Depois de 300 anos de perseguição pelo Império Romano, Constantino se converteu. E essa união de Roma com a igreja foi vista como uma vitória de Cristo sobre o império mais poderoso da terra, cumprindo assim a profecia de vários santos que dizia que a águia romana daria lugar à cruz de Cristo. E assim se iniciou o período que muitos teólogos interpretaram como o início do reinado de Cristo sobre a terra. Paz aos mártires, paz, paz a eles. O Senhor vem resgatar essa cidade de crimes e soberba, e vós sois a sua legião. E do mesmo modo com que ele resgatou o pecado do mundo com o seu suplício e seu sangue, quer agora que resgateis com o vosso martírio as iniquidades de Roma. Estais aqui, Senhor, mostras o caminho, pois não é em Jerusalém, mas aqui, nesta cidade, que queres criar a tua capital. Queres com essas lágrimas e esse sangue edificar a tua igreja. Aqui, onde Nero impera, se erguerá o teu eterno reino. Aqui, onde César reina até hoje, Cristo reinará para sempre. A queda do Império Romano se deu mediante as invasões bárbaras, mas a Igreja de Cristo se manteve forte e inabalável. Com isso, converteu muitos dos povos pagãos e os seus líderes, que se tornaram reis cristãos. Ali se iniciava o período da Idade Média. A cristandade era um conjunto de monarquias católicas, cujos reis estavam sempre subordinados à autoridade da igreja na pessoa do Santo Padre o Papa. Desse modo, Cristo reinava não só no plano espiritual, mas também no temporal. Muitos santos tiveram a visão de Cristo como o Rei do Universo, sentado em um trono, segurando em sua mão um cetro. Aí a igreja ela já estava em paz,
porque a igreja ela tinha a supremacia nos reinados. Muitos reis católicos eram obedientes ao Papa. A igreja ela estava vivendo em uma tranquilidade de um certo modo. Por causa do avanço do catolicismo e da obediência a Roma, os próprios reinados foram entendendo que o reinado deles estava submetido a um rei maior, que é Jesus Cristo. Por isso que surgiu muitos santos, porque além de ter a oportunidade de investir em uma vida espiritual e o sentido humano da vida das pessoas, e proporcionava com mosteiro, com diversas ordens que surgiram, a reclusa das pessoas para viver uma vida de santidade. E a igreja proporcionava isso. E com o surgimento das ordens, foram surgindo também os santos, entendendo que esse estilo de vida novo levava, além de tudo, a ter o Senhor Jesus como o Rei e Senhor da vida deles, no qual eles investiram bastante a vida. Com o fim da Idade Média, o renascentismo trouxe à tona o paganismo, o humanismo e também o ateísmo, com a ideia de que o homem e não Deus deveria estar no centro de todas as coisas. A cristandade foi dividida pela revolta protestante e séculos depois isso se agravaria ainda mais com eventos que mudariam para sempre a história da humanidade. Em uma das aparições do Sagrado Coração, Jesus pede a Santa Margarida Maria Alacoque que diga ao rei Luís XIV que consagre a França ao Sagrado Coração de Jesus e ali estabeleça essa devoção. Mas o rei ignorou o pedido de Jesus e anos depois acontecia ali o episódio mais icônico da história, a Revolução Francesa, que matou o rei Luís XVI, neto de Luís XIV, e fez assim uma guerra contra a igreja. Iniciava assim um período cruel e sangrento. Depois da terrível República do Terror, a França tentou fazer um caminho de volta à monarquia, mas não durou muito. Uma visão de Santa Catarina Labouré previu que novas revoluções viriam e mais uma vez o rei da França seria arrancado de seu trono. O povo francês rejeitou o seu próprio monarca e outras nações seguiram o seu exemplo. O pior de tudo, que a sociedade que antes era o bastião da cristandade, agora rejeitara a Cristo e a sua igreja. Fazendo alusão às Sagradas Escrituras, o mundo bradou: não queremos que ele reine sobre nós. Nosso Senhor me apareceu no Santíssimo Sacramento, durante a missa cantada, como um rei, tendo a cruz ao peito. No momento do Evangelho, pareceu-me que a cruz caía aos pés do nosso Senhor e que ele não estava com as insígnias reais. Todas haviam caído por terra. Tive então os mais obscuros e tristes pensamentos. Pensei que o rei da terra havia se perdido ou despojado da realeza. Daí pensei então, sem saber explicar, dos males que viriam sobre a extensão de toda a terra. A Revolução Industrial foi o ponto-chave do advento da modernidade e, com ela, pensamentos como positivismo, humanismo e até mesmo o ateísmo surgiram de forma crescente. Era assim, o ser humano cada vez mais no centro de todas as coisas. Mas a igreja, como mãe e mestra de toda a humanidade, quis lembrar ao mundo a autoridade que Cristo deve ter na sociedade, por meio do Primeiro Concílio Vaticano, que teve como intuito confirmar verdades de fé que há muito tempo foram sendo esquecidas e reafirmar a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E foi aí que surgiu o termo reinado social de Cristo. É um dogma de fé que Jesus Cristo possui uma autoridade soberana sobre as sociedades civis e mesmo sobre os indivíduos que as compõem. Portanto, as sociedades, em sua existência e ação coletiva, mesmo os indivíduos, em sua conduta privada, estão obrigados a se submeterem a Jesus Cristo e a observar as suas leis. O mundo, porém, parecia não dar ouvidos à voz da Igreja, e novos males vieram afligir a sociedade. E assim como em outros tempos, a recusa do reino de Cristo trouxe ao mundo a guerra, a peste, e com uma nova revolução, um novo inimigo se apresentou: o comunismo. E mais uma vez, a Igreja se levantou por meio do Papa Pio XI, em 1925, para instituir solenemente a festa de Cristo Rei,
como forma de combater o crescimento do pensamento laicista que se opunha aos valores cristãos. Para nós, também soou a hora de provermos as necessidades dos tempos presentes e de opormos um remédio eficaz à peste que corrói a sociedade humana. Fazemo-lo prescrevendo ao universo católico o culto de Cristo Rei. E o apelo da Igreja surtiu efeito, ao passo que reanimou no coração dos fiéis católicos o amor por Cristo e por sua Igreja. E no ano seguinte, a instituição da Festa de Cristo Rei ocorreu no México um levante católico contra o governo comunista de Plutarco Elias Calles, que suprimiu os direitos da Igreja e declarou perseguição aos cristãos em pleno século XX. No entanto, um exército de católicos se formou, fazendo oposição e conquistando muitas vitórias sob o estandarte da Virgem de Guadalupe, com o seu brado: Viva Cristo Rei! Como Cristo pode reinar na nossa vida? É uma pergunta assim, talvez um pouco complexa, principalmente no mundo de hoje. Porque, em primeiro lugar, precisa ter uma adesão a Cristo. Não tem como eu ser um súdito de um rei se, em primeiro lugar, eu não aceito o rei. Então, em primeiro lugar, precisa aceitar o Rei Jesus em sua vida, para que ele possa reinar. Reinar onde? Na nossa família, precisa reinar no meu trabalho, na minha vida civil, naquilo que eu escolho como realidade de consagração também para aqueles que são consagrados. Cristo não pode ocupar um coração que está cheio. Então, primeiro, esvaziar de si, para que depois o reinado de Cristo aconteça. O reino de Deus começa em nós. Não podemos só esperar um reino que vem, mas precisa começar acontecendo na nossa vida. Aí está a dificuldade do mundo hoje, porque para que o rei reine, é preciso abrir mão de si mesmo. Deixa Cristo reinar nos seus sentimentos, na sua vida matrimonial, na sua casa, na sua família. Naquilo que você vai fazer, Cristo precisa ser o primeiro. E sendo o primeiro, ele se torna rei. Mas isso é um esforço pessoal de cada um. E digo, só acontece isso para as pessoas que buscam Deus e rezam. No credo católico professamos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, e por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Assim como no livro do Apocalipse, que diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, ou seja, o início e o fim de todas as coisas. Por isso, tudo que existe está debaixo do seu domínio. E também por isso a Igreja presta o culto a Jesus como Cristo Rei do Universo. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos propagar Cristo como o Rei da sociedade, nas famílias e principalmente no coração humano, para que assim possa se concretizar aquilo que nós pedimos todos os dias em nossas orações. Venha a nós o vosso reino. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? O batismo no Espírito Santo do Padre Jonas, na verdade, foi uma verdadeira profecia da canção nova, do que ela é e do que ela será.